Olá, minhas amigas, meus amigos, aqui do Ninja Webmaster, ou do canal, ou do meu site Ninja Webmaster. Eu quero aproveitar esse momento aqui para poder contar um pouco a minha história. Eu acho que é importante, antes de você seguir alguém, antes de você ouvir alguém, você saber a procedência dessa pessoa, o caminho dela. Aí, nesse primeiro vídeo, você já vai descartar essa pessoa para não perder seu tempo, ou então conhecer ela mais profundamente. E esse é o propósito desse vídeo atual agora. Eu, Edivaldo Moreira, sou filho de Elisiário Lopes Martins e Carmelina Moreira Martins, um casal de gente humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica do lar. Nós somos em 13 filhos, 2 falecidos e 11 ainda vivos na data que eu gravo esse vídeo. Eu fiz um script aqui para mim não perder nada dessa minha história. Dessa minha história até eu chegar no universo da tecnologia. Os caminhos que eu percorri, as dores que eu passei até chegar até aqui nesse momento, nesse universo da tecnologia. Então, como eu disse, meus pais eram pedreiros e eu comecei ali. Meu pai pegava serviço muito barato, porque na época muito difícil, lá para os anos de 80, da década de 80, e o rapazinho, então ele levava os filhos para trabalhar com ele na obra. E não pagava para nós não, porque já pegava a coisa, o objetivo era comer, né? Trabalhar para comer e sobreviver. Em 1995, a convite do meu irmão, eu vim para o Mato Grosso. E vim aqui, já que eu tinha alguma experiência de pedreiro, ensinado pelo meu pai, mas eu vim para trabalhar de servente de pedreiro. Com uns 2 meses, mais ou menos, eu mudei de servente de pedreiro para pedreiro. E trabalhei de pedreiro por muito tempo aqui em Nova Chavantina. Não por muito tempo, né? Mais precisamente por uns 5 anos. Em 1999, por aí, eu me envolvi com a Igreja Católica. Então tocava nas missas, dava catequese, coordenava grupo de jovens, enfim, tinha oratório, que era um momento no domingo que a gente tirava para poder brincar com as crianças. Então, comecei a me envolver numa vida social e religiosa através da Igreja Católica. E ainda em 99, né, por aí, eu decidi retornar aos estudos. E entrei num curso aqui chamado Logos, era um supletivo, onde você tinha a possibilidade de fazer em menos tempo o ensino fundamental e o ensino médio. Na época, o 1º e 2º graus. Em 1990, quando eu já tinha voltado para as escolas, já estava fazendo o curso do Logos, eu vi que estava muito difícil para mim trabalhar de pedreiro, já estava de pedreiro nessa época, e fazer o curso do Logos, porque eu não tinha quase tempo, né? O pedreiro trabalha muito, ele tem que chegar no serviço e ficar ali, não dá tempo de estudar.
E eu me inscrevi num concurso público para guarda de colégio, né? E eu passei nesse concurso. E na época eu lembro que a gente podia escolher qual colégio trabalhar. E eu escolhi o colégio um colégio Billy Gancho, que tinha um convênio, ele é particular, mas na época tinha um convênio com o Estado e eu escolhi trabalhar nessa escola Billy Gancho de guarda. Só que quando eu cheguei lá, tinha uma irmã, a irmã Francisca, a saudosa irmã Francisca, uma freira franciscana, que falou, não, você não vai trabalhar de guarda. Você quer uma sala de aula, uma pré-escola para você ser professor? E eu aceitei o desafio, né? Embora não entendesse nada de sala de aula, de professor, eu aceitei o desafio e falei, irmã, eu topo, né? Só que eu vou precisar muito de ajuda. E até eu quero aproveitar aqui e agradecer a Joyce, né? Uma professora que está lá até hoje, né? Que foi minha parceira, assim, minha companheira, ela dava aula de manhã para as crianças, eu com um homem, dando aula para criança, na época, 20 e poucos anos, para crianças de 4, 5 anos de idade, né? E eu lembro que tinha 55 professores de pré-escola no município, só tinha um homem, só eu. Então, mas eu aceitei o desafio e a Joyce me ajudou muito nesse processo, né, de desenvolver meu trabalho. Eu tinha 29 alunos, terminei o ano com 28. Em 1991, eu fui candidato ao Conselho Tutelar de Nova Chavantina, o primeiro conselho tutelar existente no município, e fui eleito. Né? Tive muito apoio da igreja na época. A irmã Leila, tinha uma irmã chamada Leila, abraçou a minha causa e pronto, fui eleito conselho tutelar. Cumpri meu mandato, que na época era de 3 anos, me parece que agora é de 4. E nesse intervalo de tempo, igreja, conselho tutelar, né? Por volta de 1992, eu criei um programa religioso no rádio, que era um estouro, só tinha uma rádio aqui na cidade. Eu criei um programa religioso chamado Jovens em Defesa da Fé. Jovens em Defesa da Fé. E naquele momento eu comprei meia hora no rádio, né? E era tanta audiência que eu tive que, com o tempo, comprar mais horas, passei para uma, depois para as 2 horas. O programa acontecia no sábado, a partir das 4 horas da tarde. Até chegou um momento que ele ia das 4 às 6 horas da tarde, né? E depois desse programa religioso, eu tive um contrato paralelo, né? Paralelo ao programa religioso, às minhas atividades na igreja, eu tive um contrato também na escola pública estadual, né? Atuei na escola João Malé e no NEP, que era um supletivo também, e então atuei ali. Em 1997 eu me casei, né? Na realidade, em 1995 eu me casei. Em 1995 eu me casei. Em 1996 eu fui candidato. Em 1995 eu me casei. Em 1996 eu fui candidato a vereador, né, em Nova Chavantina e fui eleito vereador no município. Só que 2 anos depois da minha eleição de vereador, o meu candidato a prefeito, né, foi assassinado na chácara dele.
dois anos depois de estar vereador, cheio de sonhos, de transformar a minha cidade, de fazer o melhor por ela. Mas aí aconteceu esse fato. Ele foi encontrado morto na chácara dele. E nesse momento eu, como era o meu parceiro de política, fui eleito no palanque dele, eu abracei a causa, né? Em 2000, no ano de 2000, tinha eleição de vereador novamente, e eu saí candidato à reeleição. Só que eu comprei muita briga política, até porque o suspeito, né, de ter sido o mandante do crime do prefeito era o vice. E nesse período eu era vice-presidente da Câmara, assumi a presidência da Câmara, depois o presidente da Câmara assumiu a prefeitura por um período para terminar o mandato, e eu acabei assumindo até mesmo a prefeitura. Teve um momento que o presidente da Câmara, que estava como prefeito, foi afastado pela justiça, e eu, como presidente, então, que eu era vice-presidente, então depois subi para a presidência por conta que o presidente foi para a prefeitura. É um trem meio complicado, mas é simples de entender também. E como o prefeito foi afastado, que era o presidente da Câmara, que estava assumindo o comando do município na prefeitura, eu acabei assumindo por um dia, né, a prefeitura do meu município como prefeito. Depois disso, em 2000 eu saí candidato à reeleição. Eu fui candidato à reeleição. E tive uma candidatura e fui derrotado. Né? Derrotado, e eu atribuo essa derrota, sobretudo, às brigas que eu tive enquanto vereador nessa demanda da morte do prefeito. Enfim. Passou esse período, eu perdi minha eleição em 2000, em 2001 assumi um novo prefeito, e eu tenho um amigo que ajudou a eleger esse prefeito e acabou entrando na prefeitura num cargo de confiança, e ele acabou criando uma revista chamada Revista Novo Tempo, que foi inscrito, ele começou o projeto com um amigo meu chamado Ezio Garcia, jornalista aqui no município até os dias de hoje, e depois o Ezio desistiu de escrever para a revista, foi para trabalhar numa outra cidade, e esse meu amigo, que era assessor, tinha um cargo de confiança na prefeitura, acabou me convidando para vender e escrever para essa revista. E eu, sem opção na vida, naquele momento, aceitei o desafio de escrever para a revista Novo Tempo, desse amigo meu, Edson Augusto, o nome dele. Ficamos aí por um período tiramos 4 edições da revista juntos, né, eu escrevendo. Depois desentendemos e acabou o projeto. E eu acabei criando a minha própria revista depois, a revista Araguaia, né, onde eu trabalhava a região todinha aqui, vários municípios, vendendo, fazendo a matéria, fazendo artes e diagramando essa revista. Depois, em 2004, né, teve eleição novamente. E eu saí candidato a vereador mais uma vez, em 2004. Fui candidato a vereador, perdi as eleições. Em dezembro de 2004, eu resolvo
ir para Portugal, emigrar, estava um momento muito bom naquele momento, euro alto em relação ao real, e eu fui para Portugal tentar a vida e mudar o rumo da minha família. Só que, estando em Portugal, um ano mais ou menos depois da minha estadia lá, vem a separação, né? Casal distante é muito perigoso, é muito... nem a separação. Não quero entrar em detalhes sobre, mas me separei em dezembro de 2005, né? Praticamente um ano depois, novembro de 2005, na realidade. Praticamente um ano depois, quase um ano que eu estava em Portugal. Depois de 2 anos e 7 meses, mais precisamente em junho de 2007, eu retorno ao Brasil, né? Eu retorno ao Brasil e vou fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, aquilo que era meu dom, que era escrever, né? Trabalhar com jornalismo. E eu criei então um jornal chamado Folha do Araguaia e comecei a trabalhar esse jornal. Trabalhei nele, fazendo aquilo que eu sabia fazer, que eu gostava. Isso em julho, logo quando eu cheguei de Portugal, julho de 2007. Em agosto de 2008, na verdade, em setembro de 2008, tô gravando, filho. Pai, a mãe tá perguntando se eu quer almoçar agora. Agora não. Frita ovo. Não, frita ovo, eu quero. Quanto? 3. Então, reiniciando o jornal, eu voltei ativo de novo no universo político. Só que em setembro de 2008, passou a existir um blog anônimo chamado O Linguarudo. E esse blog, ele falava mal de políticos, ele metia o pau até na justiça, né? Juízes e promotores, não poupava ninguém. E virou uma especulação muito grande quem estaria por trás daquele blog anônimo. Então tinham algumas pessoas suspeitas de estar fazendo aquilo. E como eu tinha um jornal impresso que saía toda semana, uma edição, o nome mais cogitado que existia era o meu, né? Edivaldo Moreira, que estava por trás daquele blog anônimo. E covardemente, de uma maneira arbitrária, o promotor de justiça da época, Padovan, ele achou por bem me denunciar e pedir a busca e apreensão do meu material de trabalho, inclusive, arbitrariamente, pedir a minha prisão. Né? Imagina que o blog fosse meu. Imagine que eu estivesse atrás daquele blog, se realmente fosse, mas não era. Por falar mal dos outros, não tem um artigo sequer na Constituição Federal, no Código Penal, que reverte a prisão de uma pessoa que fala mal da vida do outro. Existem os remédios jurídicos chamados... Existem os remédios jurídicos como indenização por danos morais e assim por diante.
calúnia e difamação. Existem os remédios jurídicos chamados você processar alguém por calúnia e difamação e pedir uma indenização por aquilo. Existem os remédios jurídicos como calúnia e difamação. Existem os remédios jurídicos como calúnia e difamação, danos morais, onde você pode pedir inclusive uma indenização da pessoa pelo mal que você fez para a pessoa ofendida. Mas no meu caso, o promotor solicitou paralelo num acordo entre a polícia e o próprio juiz da época, solicitou minha prisão. Isso aconteceu comigo. Parece brincadeira, mas é verdade. E eu cheguei a ficar preso 72 horas por conta de um blog que eu não fazia. Tanto é que eu fui preso às 5 horas da tarde e 7 horas da noite, né, o blog foi renovado. Então, quem estava realmente atrás do blog estava trabalhando nele ativamente e eu lá guardado pela truculência da justiça. Mas tudo bem, superei isso com muita facilidade, porque quem não deve não teme. Quem não deve, jamais deve ter vergonha de contar essa história. Eu não tenho vergonha de contar essa história, que eu fui preso por 72 horas por conta de uma arrogância da justiça e de uma situação política que eu fui vítima dela. Entrei com um processo de indenização contra o Estado, mas se você não tem dinheiro, meu filho, você fica para trás. Estado gosta mais de cobrar do que de se você dever para o Estado, ele te ferra. Agora, se o Estado te dever, aí você está ferrado. Certo? Vamos lá então. Vamos continuar aqui, parar com esse assunto. Parar com esse assunto. Então, depois disso, né, em 2010, depois que eu saí da prisão, continuei com o meu jornal, trabalhando nele, e criei, né, paralelo ao jornal, um guia comercial impresso. E comecei a trabalhar nele. Em 2010, mais precisamente eu criei esse guia em 2009, né? Depois, em 2010, eu tirei a segunda edição. Esse guia comercial era uma vez anual. E em 2010, até vendendo o guia comercial, eu encontrei com a pessoa, com a mulher que eu me casei novamente. E estou até hoje casado com ela. Mais 10 anos. 10 anos. Casei em 2010, estamos em 2020, estamos juntos até hoje. E eu passei no comércio dela para vender uma propaganda. E ali nós nos conhecemos e um ano depois a gente estava casado, morando junto. Em 2012 eu me candidato novamente a vereador, né? E por pouco não fui eleito. Fui bem votado, sem estratégia de grana, levando apenas proposta para o povo, mas eu fui derrotado. Por poucos votos, mas fui. Mas fui bem votado, sou muito agradecido, terminei tranquilo essa eleição, porque eu, através de sondagens eleitorais, acompanhei, sabia que a minha situação era complicada e levei ao povo apenas propostas e fui derrotado nessa eleição de 2012. Em 2014, eu resolvi fazer o curso superior de tecnologia em sistema para a internet.
Antes eu já tinha tentado biologia, fiz 2 anos, turismo eu fiz mais 2 anos, não, biologia eu fiz 2 semestres e turismo eu fiz 2 semestres. Mas não veio de encontro com aquilo que eu queria. Eu, na realidade, quando e depois eu tinha passado também num outro processo, eu tinha passado também num outro, e eu tinha passado num outro vestibular para pedagogia, mas não quis, e acabei escolhendo ficar, e passei também em tecnologia em sistema para internet. Falei assim, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu vou ficar pro resto da vida. E eu fiz então passei no vestibular, tecnologia e sistema pela internet, pela IFMT, através da UAB, que é um curso superior à distância, e aí acabei me formando, né, em 2017, mais precisamente. Acabei me formando em 2017. Ainda em 2016, eu me ingressei numa escola de tecnologia chamada Upside, que ela é de Florianópolis, Rio Grande do Sul, né? É uma escola de tecnologia muito renomada, estou nela até hoje, mais de 3 anos, né? Estou nela até hoje e não pretendo sair porque realmente é uma escola muito boa. Chama Upside. Em 2017, eu concluí o curso de tecnologia em sistema para internet pela IFMT através da UAB. No dia 19 de fevereiro, houve a minha formatura, eu peguei o meu canudo de curso superior em tecnologia em sistema para internet. Em 2 de agosto de 2018, eu criei, graças ao conhecimento adquirido em tecnologia em sistema para internet, graças à Upside, eu criei o guia comercial de Nova Chavantina. A princípio eu chamei de GCNX, né? Esse endereço é gcnx.com.br, que são as iniciais de Guia Comercial NX, de Nova Chavantina. E depois eu comprei um outro domínio também, para ficar mais fácil, chamado apenas Guia NX, que é o que eu estou fazendo agora, chamando os guias que eu crio em outras cidades, guia e abreviação da cidade X, onde o guia foi criado. Certo? Em 2019, mais precisamente no dia 2 de agosto de 2019, eu comecei o processo de renovação das assinaturas que eu tinha conseguido no guia comercial, que são mais de 400, né? E a coisa estava caminhando muito bem, né? A maioria das pessoas renovando, aquelas que não renovavam porque elas tinham feito um contrato de 1 ano e como elas não acessavam o guia, achavam também que as pessoas não estavam acessando, mesmo o guia mostrando o resultado que mostrava ali na tela do celular dela. Mas eu respeitei também quem não quis renovar, criei contratos novos, arrumei contratos novos para o guia, e o guia está até hoje funcionando, graças a Deus, né? É isso. Então, no dia 2 de agosto de 2019, o guia comercial de Nova Chavantina fez 1 ano e eu comecei o processo de renovação. Comecei e fui de vento em popa, inclusive criando ele em outras cidades. Só que em 2020 veio o tal do coronavírus, o Covid-19. E aí iniciou-se o grande desafio. Veja só.
Se eu tenho um guia comercial que eu dependo do comércio e o comércio está desesperançoso, querendo fechar, como é que eu vou vender um guia comercial? Como é que eu vou vender uma propaganda? E teve um dia que eu saí e fiz 7 visitas de renovação. 7 visitas. Consegui renovar 2. Falei cá comigo, falei, caramba, se eu continuar frequentando o comércio, tinha vários comércios, mais de 20 que precisava renovar, se eu continuar frequentando o comércio, eu vou matar meu guia, porque as pessoas estão desesperançosas. Voltei para casa, falei para minha esposa, falei, olha, eu tenho que dar um tempo, né? Eu tenho que ver o discurso certo que eu vou levar para as pessoas que estão desesperançosas em relação ao Brasil por conta desse coronavírus, que o que eu estou escutando na rua é que as pessoas vão fechar. Acabei que me recolhi, escutando os telejornais, tá, e tudo, vi falar do auxílio emergencial de R$600 que o governo ia dar para as pessoas nesse período de pandemia. Falei, cara, tá aí. O comércio vai restabelecer com esse auxílio. Vou voltar para a rua e levar essa esperança para os comerciantes. E voltei dizendo o seguinte, olha, estou aqui com o meu guia comercial, o seu anúncio venceu. Ah, mas Edivaldo, está muito difícil, esse coronavírus, o comércio... Falei, olha, o comércio está parado, está todo mundo com medo. Falei, olha, escuta uma coisa. Vai ser injetado no município um valor muito alto de dinheiro de pessoas que vão pegar o recurso de R$600 e vai gastar no comércio. Então, essa crise de momento, ela vai passar. Então, não precisa fechar seu comércio, não precisa se desesperar, porque vai passar. Pronto, com esse discurso, eu passei a vender novamente. As pessoas passou eu acabei sendo uma luz no fundo do túnel para os comerciantes que estavam desesperados. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: todo o percurso que eu passei, todas as dificuldades que eu enfrentei, até prisão eu sofri, eu sempre levantei a cabeça, estufei o peito e aproveitei o vento para poder seguir em frente. E eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui agora, no final desse vídeo, da seguinte forma. Acho que quem escreveu ela foi Darwin. É mais ou menos assim que Darwin escreveu. Quem vence não é o mais forte e nem mais o inteligente, mas quem sabe se adaptar ao momento. O mundo muda e nós temos que nos adaptar às mudanças do mundo, senão estamos ferrados. E mesmo com o coronavírus existindo, eu quero dizer para vocês, eu continuo vendendo meu guia comercial. Na realidade, no momento atual, o online ficou muito mais atrativo do que já era, porque as pessoas estão precisando mais de internet do que já usavam. Vê os artistas, por exemplo, os cantores, que faziam 30 shows, alguns deles, 30 shows no mês, faturava milhões. Eles estão desenrascando com a internet. Eles estão resolvendo suas paradas financeiras
com as lives pela internet. Então a internet é uma oportunidade de negócio que está aí às claras para quem quer ver, é claro. Porque um cego jamais consegue entender essa possibilidade. Fico por aqui com esse vídeo. Espero que a minha história, bem sofrida, tem muito mais coisas ainda, mas eu resumi alguma coisa aqui, bem sofrida, bem labutada mesmo, mas sempre encarada de peito estufado e cabeça erguida. É possível vencer. O comércio não vai acabar com o coronavírus. O comércio não vai fechar definitivamente com o coronavírus. E depende de você ter esse pensamento. Depende de você se adaptar à realidade. E, de repente, com meu apoio, ter esse guia comercial na sua cidade. Fico por aqui, um abraço a todos e que Deus nos proteja sempre.